Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu resolvi gravar aqui um vlog de leitura de Piranesi. Antes de mais nada, por que eu resolvi gravar um vlog de leitura de Piranesi? Sendo que eu estou em 1/3 da história. Porque Piranesi tá sendo, assim, uma pira na maionese. Ai, gente, foi horrível, eu sei. Mas assim, gente, de verdade, esse livro tá mexendo bastante comigo. E eu achei que seria interessante fazer um vlog aqui, falando um pouquinho desse livro, sobre o que eu tô achando, porque é minha primeira experiência de leitura com qualquer coisa da Susanna Clarke. Mas, logo que eu comecei a ler esse livro, eu me encantei pela forma de escrita dela. Porque ela tem uma forma muito lúdica e mágica de escrever. Tanto que me faz pensar muito em O Mar Sem Estrelas, sabe? Ele não é um livro fácil, eu não acho que ele é um livro, assim, mega gostoso de ler. Ele é um pouco mais denso por causa da escrita, mas ele vai te instigando desde o começo, mesmo você não sabendo nada sobre o que tá acontecendo. Basicamente aqui, a gente tem o Piranesi, pelo menos ele vai ser chamado assim, que é o protagonista que tá contando pra gente a história dele através de diários. O Piranesi, ele vive numa casa como se fosse, assim, uma casa infinita, com centenas de salões e vestíbulos. E essa casa, ela tem 3 subdivisões, digamos assim, que é a casa, em cima é onde ficam as nuvens e embaixo é onde ficam as águas, que de tanto em tanto tempo, inclusive, existe um encontro de marés. E o mais interessante é que nessa casa tem diversas estátuas. Em cada salão, em cada vestíbulo, tem todo tipo de estátua. E a gente vai ver aqui o Piranesi guardando registros de todos esses salões, desses vestíbulos, das estátuas. E ele vai contando um pouco pra gente sobre como ele é a única pessoa que vive nesse lugar, a não ser um outro personagem que ele chama de o Outro. E o bizarro é que ele e o Outro, eles só se encontram, acho que 2 vezes por semana, para conversarem sobre um determinado conhecimento secreto que, de acordo com o Outro, existe nessa casa. E o Piranesi, ele tá passando ali por uns momentos de não ter certeza se ele deveria confiar no Outro ou não. Porque ele percebe que ele tem uma certa reverência com essa casa. Ele trata essa casa com, assim, a maior delicadeza. Ele sabe que aquele é o mundo dele. Ele tem carinho por aquelas estátuas, por tudo que ele faz ali, pelos mexilhões que ele pega, pelas tardes que ele vê. E ele sente que o outro não tem essa reverência, o outro não tá nem aí. O que vai acontecer é que o Piranesi, ele também tem ali um lugar onde ele encontrou restos mortais. E ele descobriu, né, que tem aí os restos de 13 pessoas. E pra ele é muito, assim, estranho pensar que nesse lugar tão enorme só vive ele e o Outro. Mas a gente vai aqui acompanhar o Piranesi no seu dia a dia, nas pequenas coisas que ele faz, nos lugares que ele conhece, a maneira como ele vê essa casa. Esse é um livro dividido em várias partes. Eu acabei de chegar na 3ª parte. E foi quando eu resolvi fazer este vlog de leitura. Porque até agora tava uma coisa interessante, mais voltada para algo metafórico, uma tendência religiosa, algo assim bem interessante de você ver por si só, né? Entender como que o Piranesi vê essa casa, como que ele anota tudo, como que ele batiza essas estátuas, como ele batiza os anos. E chegou um momento em que a coisa, assim, tá indo para algo completamente inesperado. Eu acho que é difícil fazer um vlog de leitura sem dar spoilers. Então, lógico, eu não vou dar spoilers assim mais profundos, mas vou falar um pouquinho do que tá acontecendo na história neste momento, né, que, como eu falei, tá aí em 35%. Primeiro eu comecei a achar muito estranho
que o Piranesi, ele vive ali e você tem a ideia de que isso é algo de muito tempo atrás. Essa história se passa há dezenas, centenas, milhares de anos atrás. Tanto que Piranesi foi, na verdade, um grande escultor, gravurista, arquiteto na vida real. E muitos dos desenhos dele têm a ver aqui com as imagens que a gente vai encontrando. Então mistura muito isso, sabe? É como se fosse uma história dentro da realidade. E chega um momento em que o Piranesi, ele cansou de tentar o tempo inteiro procurar esse conhecimento sagrado, porque ele percebe que o objetivo do outro é encontrar esse conhecimento e que ele está usando a casa como uma forma de chegar até isso. Ele não reverencia a casa como o Piranesi. Só que quando o Piranesi chega e fala isso pra ele, o outro fala assim, eu não acredito que a gente vai ter essa discussão de novo. Você fala assim. O próprio Piranesi, ele fica tipo, não, eu nunca falei isso. Eu até agora tava contribuindo e tal. E aí o outro vai soltar ali uma bomba, uma informação de que o Piranesi, a cada mais ou menos aí 1 ano e meio, ele vem com esse mesmo papo de que ele não quer continuar buscando esse conhecimento. E o outro revela pra ele que o Piranesi se esquece de algumas coisas sistematicamente, como por exemplo essas conversas que eles já tiveram várias vezes, e, por exemplo, encontros que eles marcam e o Piranesi não aparece, e o Piranesi fala, não é possível, porque eu tenho tudo anotado, sabe? Ele tem os diários. E ele começa aí a rever esses diários. E algo interessante nos diários é que a gente vai perceber que o Piranesi, ele vive uma vida muito simples ali. E quando ele precisa de algo, quem dá esse algo pra ele é o outro. Então, por exemplo, ele vai explorar tal lugar, para isso ele precisa de sapatos, o outro é que dá sapatos para ele. E porque o outro que dá os cadernos, as tintas, que dá uma tigela para ele conseguir comer. Só que de repente, assim, num determinado momento, o Piranesi solta tipo, o outro me dá uma caixa de multivitamínicos. E aí você fica tipo, isso parece ser algo, sabe, de séculos passados. E estão falando de vitaminas? Ok. Só que o Piranesi, ele entra nessa pira de não saber quem tá certo. Se é ele ou se é o outro. Porque o outro fala assim, você não se lembra das coisas. E ele, não, mas eu lembro todos os salões e os vestíbulos. E ele fala assim, não, isso você nunca esquece. Mas você não se recorda de coisas presentes que tenham basicamente a ver ali com o outro. Algo estranho começa a acontecer. Porque o Piranesi, ele encontra pedaços de papéis, palavras espalhadas. E ele percebe que aquela não é a letra dele. Ele entende que existe alguém ali naquela dimensão, talvez num vestíbulo bem mais distante que ele nunca tenha ido. E ele comenta isso com outro, que ele fala, olha, eu acho que pode ser uma 16ª pessoa. Ele explica 16ª porque, tem eu, você, 13 pessoas que eu encontrei, que já morreram. E aí o outro fala assim, olha, se você encontrar com esse 16, você se esconde. Porque ele é uma pessoa maligna, ele é uma pessoa terrível. Num belo dia, enquanto tá todo esse caos acontecendo na cabeça do Piranesi, ele se dá conta, gente, de que tem ali uns papéis, umas embalagens de batata frita. E ele ouve pessoas falando. E aí aquela voz também some. E enquanto ele tá indo lá recolher, esses papéis, porque ele quer manter, a casa limpa, ele encontra um bilhete deixado por alguém, perguntando sobre determinadas estátuas. Ele responde e tudo mais. Só que eu cheguei na parte 3, chamada O Profeta, que, de repente, o Piranesi, ele vai se deparar com uma pessoa ali. E é uma pessoa que ele não conhece, que ele vai começar a conversar. E vai tentar entender um pouco mais daquele lugar, do outro, daquela pessoa com quem ele tá conversando. E não vou mais a fundo, pra não dar, mais spoilers. Mas tem uma coisa que eu percebi, gente, que tá, assim, me deixando muito reflexiva. O outro, ele tem essas coisas. Piranesi, inclusive, tem um capítulo interessante que também entra mais nessa questão de religiosidade, que ele fala assim, eu não entendo por que o outro tem mais coisas do que eu. Então, por exemplo, quando ele precisa de alguma coisa que ele pede ao outro, o outro tem.
E aí ele chega à conclusão de que a casa faz isso porque o outro não teria capacidade de viver com tão pouco e não teria capacidade de sobreviver daquele jeito que o Piranesi vive. Só que uma coisa me pegou muito. Ele tá um dia no encontro com o outro e geralmente o encontro deles dura aí 1 hora. Gente, do nada, o outro, ele pega algo que tem uma luz, que é brilhante, de acordo, né, como a gente tá lendo do ponto de vista do Piranesi, a gente tá vendo, tá sendo apresentado as coisas da maneira como ele vê. Então ele fala que ele pega um negócio brilhante e aí ele fala assim, ó, eu tô indo porque já foram aí 55 minutos. E eu fiquei pensando, gente, isso é um celular? O que tá acontecendo? Todo dia antes de dormir, eu vou dormir pensando em Piranesi. Eu tô criando 1000 teorias e eu não sei pra onde essa história tá indo. Eu não sei se, sei lá, é um experimento, se é um universo paralelo, se é um mundo, um ambiente controlado de uma simulação, porque até boa parte do livro a gente tá vendo Piranesi na caminhada dele, contando as pequenas coisas que ele faz, falando de quando o Albatroz chegou e aí ele batizou aquele do ano do Albatroz. É muito interessante a maneira como o Piranesi vê o mundo e a maneira como ele enxerga o outro, e ao mesmo tempo você perceber que tem alguma coisa errada. Desde o começo você sente que tem alguma coisa errada, porque Piranesi ele fala que ele não sabe desde quando ele está ali, como ele chegou ali. Gente, eu não sei se esse vlog vai dar certo, não sei se eu deveria falar tudo que eu falei, se são spoilers, se não são, mas eu vou deixar certinho, né, no título falando que contém alguns spoilers, mas eu precisava colocar pra fora tudo que eu tô achando dessa história, porque tá me enlouquecendo. Sabe, a última vez que eu tive isso foi com O Mar Sem Estrelas, de eu ir dormir e aí eu ficar pensando e repensando sobre o que eu li e sobre o que aquilo queria dizer. E eu não consigo parar de pensar sobre essa história quando eu não estou lendo essa história. Então eu acho que agora, a partir dessa parte 3, a leitura vai deslanchar de vez. E, sabe, eu não vou conseguir parar de ler porque eu quero saber o que tá acontecendo com o Piranesi, gente. E aí, voltarei para dar mais detalhes e ideias e falar mais das minhas teorias. Gente, hoje é dia 23 de janeiro. Eu li um pouquinho mais de Piranesi, não avancei tanto na leitura, porque esses dias eu corri pra fazer um monte de coisa que eu precisava. Mas eu queria dizer que, gente, este livro está mexendo muito comigo, porque ele tá me tirando sono e eu amo livros que fazem isso. Sabe, parece que o livro, ele é como um parafuso que ele vai sendo colocado na sua cabeça aos poucos, cada vez mais fundo, e tá ali, e ele só vai ser arrancado, provavelmente, quando você terminar a leitura. Eu gosto disso. Eu gosto de ser transportada por um mundo, para um livro, para essas páginas, de uma maneira que eu fique tão presa que ou eu estou lendo o livro, ou se eu não estou lendo o livro naquele momento, eu estou pensando sobre ele. E isso está acontecendo com Piranesi. Que livro mais interessante, gente. Eu juro que eu achava que ele ia ser só uma coisa, só toda uma metáfora a respeito desta casa e do Piranesi vivendo ali e adorando este lugar e falando sobre as suas estátuas, sobre como funcionam as águas e as nuvens e etc. Mas agora ele tá indo pra uma coisa bem assim, bizarra, que tá misturando aí algo com tecnologia. É o que eu falei, eu não sei se a gente tá falando de um universo simulado, se a gente tá falando de uma realidade paralela, do que tá acontecendo, sabe? Eu só queria vir falar que eu li mais alguns capítulos e tá sendo bem interessante ver Piranesi tentando entender o que tá acontecendo ali.
tentando entender essas figuras que ele tá encontrando, essas pistas que estão sendo deixadas, que você não sabe se são pra ele, se não são, se ele tem a ver com aquilo ou não. Tá sendo, assim, uma experiência de leitura muito gostosa e eu mal posso esperar pra terminar, pra saber o que vai acontecer, porque, assim, gente, eu estou fascinada por Piranesi. Trago pra vocês um update de Piranesi. Eu li pouquíssimo, tá? Eu tava fazendo várias coisas que eu precisava, editando vídeo e tudo mais, e finalizando as leituras da Maratona Literária de Verão. Mas, gente, esse livro acabou de se transformar numa história de terror. Tá misturando tudo. Tá misturando sci-fi, tá misturando horror, tá misturando fantasia. Tá num momento, assim, da narrativa, como eu falei, eu só li pouco desde a última vez. Então eu li mais 5%. Só que agora estão surgindo explicações, mais ou menos assim, do que tá acontecendo. A gente tá vendo o Piranesi encontrando diários dele com marcações e entradas que ele não se lembra de ter feito. E assim, gente, essas entradas, elas são... Esse é um livro pra quem gosta de ir juntando as pecinhas, sabe? Quando eu falo que eu comparo ele com O Mar Sem Estrelas, é exatamente porque você tem ali uma história principal acontecendo e você tem diversas pistas e enigmas pra você ir ali juntando. Apesar que eu acho que esse, diferente de O Mar Sem Estrelas, ele não vai deixar assim jogado pra você descobrir sem ele te dar uma resposta final definida. Eu acho que ele vai entregar isso. Mas, por enquanto, tá uma coisa assim que você tá descobrindo as coisas meio ali junto com o Piranesi, só que a gente tem ainda mais informação do que ele, porque existem palavras do nosso dia a dia e tudo mais que a gente usa que ele não faz ideia do que significam, porque ele está num outro lugar, num outro tempo. Sério, que livro! Que livro eu quero ler, assim, para um dia e pegar pra ler, pra não parar, sabe? Porque eu tô tendo que fazer muitas interrupções por conta das outras coisas que eu tô fazendo, mas eu quero só mergulhar nessa história. De verdade, eu estou amando Piranesi. Olá, leitores! Hoje é dia 28 de janeiro e eu vim fazer um updatezinho de Piranesi. Eu já passei da metade. Este livro está sensacional. Enquanto eu vou conversar com vocês, eu vou fazendo aqui a minha skincare. A coisa tá uma maluquice tão grande que a gente tá vendo Piranesi descobrindo mais sobre esse 16º habitante desta casa e também o profeta que ele encontrou. Eu fico sem saber o que pensar, porque a história, ela tomou um rumo que com certeza eu não esperava, tá? Mas isso é que eu acho que tá sendo a grande genialidade da autora. Que ela te apresenta um mundo completamente simples, você acha que tá tudo ali numa coisa meio decadente, você pensa que a gente tá falando de séculos atrás, e de repente cai uma bomba, e a gente percebe que talvez não seja bem isso. Mas a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. O que é essa casa? A gente só sabe que isso seria aí um outro mundo que talvez tenha aí uma conexão muito grande com o nosso. E eu não sei exatamente se, por exemplo, o Piranesi, que é o protagonista, ele realmente seria aí o Piranesi que a gente conhece, né, que era um arquiteto, um gravurista e tudo mais, ou não. Eu não entendo, eu acho que em algum momento vai falar por que o nome dele é Piranesi, por que o outro, né, chama ele de Piranesi, mas é muito interessante como parece que todo mundo que passou por ali acabou se perdendo ou morrendo, ou quem voltou daquele suposto mundo fala que passou ali pouquíssimo tempo. Parece pra mim que o Piranesi, ele é o único que consegue lidar com a casa. Talvez por ele ter essa reverência, talvez por ele ver a casa como uma entidade, basicamente, ele consegue lidar com as coisas com que os outros parecem não lidar, o próprio outro, porque ele faz as coisas simples, ele pesca, sabe, ele conhece os vestíbulos, ele conhece os salões, ele sabe tudo decor, ele só tem essa coisa de que sistematicamente
a cada 18 meses, ele esquece das coisas que aconteceram, mas ele não se esquece da casa, o que é bem interessante, porque me faz pensar que chegou um momento em que ele mesmo fala, talvez a casa esteja me protegendo de algo. Talvez o fato de eu não lembrar, talvez o fato de eu esquecer das coisas é uma maneira da própria casa me proteger. E ele confia mais na casa do que em qualquer coisa que outra pessoa conta pra ele. Então, isso é muito interessante, essa fé cega que ele tem nessa casa, que ele tem nesse mundo e nesse universo, que ele conhece e que é ali a vida dele. Então, eu tô bem interessada em saber como é que essa história vai se desenrolar se ele não consegue se lembrar das coisas que ele escreveu nos diários antigos e tudo mais, mas que nesses diários falam sobre o que seria o nosso mundo. Propositalmente, ao mesmo tempo que ele tem uma curiosidade mórbida para saber sobre os habitantes daquela casa, para saber sobre as coisas que ele esqueceu, que ele escreveu no diário, ele chegou aqui um momento em que ele vai se deparar com o 16, eles vão acabar mandando mensagens um pro outro, mas ao mesmo tempo que ele tem essa curiosidade, ele não quer saber. Ele prefere essa coisa da ignorância cega, de simplesmente confiar nesta casa, independente do que for. E isso tá sendo, assim, algo que tá me prendendo muito. A figura do Piranesi. A maneira como ele enxerga tudo. Como ele tem essa coisa extremamente humana. Ele é um personagem muito humano. Que ao mesmo tempo em que ele quer saber das coisas, em que ele quer explorar, em que ele quer entender o que tá acontecendo, ele também quer acreditar tanto em algo a ponto de se cegar pra realidade. Eu não sei como que vai ser o final dessa história. Tenho várias teorias, talvez. Não sei se ele vai deixar esse mundo e vai vir pro nosso. Não sei se ele vai escolher voluntariamente ficar na casa. Eu não sei se em algum momento ele vai lembrar de fato das coisas que ele escreveu e que ele viveu. Porque, pelo que eu entendo, né, na teoria que eu tô criando, ele é do nosso mundo. Só que diferente dos outros que não conseguiram entrar em contato com a casa, que não conseguiram saber lidar com aquele lugar, com a magia antiga e rústica que existe ali, ele sabe. Então, eu tô gostando bastante dessa leitura. Quero finalizar ainda em janeiro. Não sei se darei conta, mas, né, agora eu vou postar um vídeo que eu preciso postar. Já editei vários outros vídeos que eu precisava. Esse final de semana tenho que gravar vídeos, se a minha cabeça me permitir. E quero ver se também esse final de semana eu termino Piranesi e venho fazer um update pra vocês. Mas por enquanto tá sensacional. Olá, leitores! Hoje é dia 29. E esta será a penúltima entrada que eu farei neste vlog, porque faltam exatamente 30 páginas para eu finalizar Piranesi. Estamos em um momento crucial da história. A gente finalmente descobriu mais sobre o próprio Piranesi e ele também fez descobertas muito interessantes a respeito dessa 16ª pessoa que está ali naquele mundo e também sobre o outro. E são descobertas que, assim, vão te deixar de queixo caído. Porque quando elas aparecem, tudo faz sentido. Tudo que a gente até agora estava se perguntando, o que estava acontecendo, de repente faz sentido, sabe? Toda a relação que existe entre o Piranesi e o outro, e também essa relação que o Piranesi tem com a casa. Estamos no momento, assim, do clímax, né? Eu sei que daqui pra frente é onde tudo vai surgir, as respostas vão aparecer, que a gente ainda não tem. A gente vai saber mais sobre, né, o 16. A gente vai saber mais sobre toda a relação entre o Piranesi e o outro, mas eu posso dizer que até agora eu tô amando, porque você começa com uma linguagem toda mais complicada, porque a gente vai sabendo sobre a casa, e a gente vai vendo toda uma arquitetura, toda uma coisa voltada para quase assim uma Grécia, Roma antiga, com essas estátuas gigantescas, as marés que se encontram e este grande labirinto que existe. E aí, conforme o tempo vai avançando, a gente vai tendo contato com coisas mais atuais. E aí a gente fica meio perdido de como é que essas duas coisas estão se encontrando, já que uma tá tão diferente e tão longínqua da outra.
Agora nós sabemos o motivo. E assim, eu tô amando essa história. Eu tô amando o que a Susanna Clarke fez aqui. Eu realmente acho que esse é um grande livro, sabe? Eu entendo quem não gosta, sabe? Entendo, por exemplo, se alguém lê e não achar nada demais. Mas eu também consigo perfeitamente entender quem ama, quem tá fissurado por esse livro, porque eu acho que a narrativa da Susanna Clarke e a maneira como ela escolhe contar essa história, que é de uma forma linear, mas aí de repente isso muda. Eu gosto bastante disso. Eu gosto de como ela constrói esse mundo e de como ela vai focando, né, no personagem principal, que é o Piranesi, e vai mostrando através dos olhos dele o que tá acontecendo nessa casa. Então eu já tô assim fissurada pela escrita da Susanna Clarke. Mal posso esperar para ler o outro livro dela, que eu sei que é um calhamaço, mas eu gostei bastante. Vou concluir hoje, tá? Porque só faltam realmente 30 páginas, então já vou aproveitar, vou tirar um tempo, ler tudo de uma vez, e aí eu volto pra falar o meu veredito final, o que eu achei dessa história tão louca, tão inacreditável, que é Piranesi. A beleza da casa é imensurável, a sua bondade infinita. Bom, leitores, hoje é oficialmente dia 31 de janeiro e eu resolvi fazer este último update para falar que eu terminei Piranesi e para dar aqui umas ideias do que eu achei do final dessa história, sem dar muitos spoilers, que eu tô tentando não dar spoilers, mas aqui e ali sai alguma coisa porque, gente, eu preciso falar sobre essa história. Terminei Piranesi, pra vocês verem o quanto que eu marquei, quanto que eu amei essa história. Acabei dando 5 estrelas e se tornou, sim, um favoritado do ano já. Este final, esse último ato, digamos assim, as últimas 30 páginas que eu li, eu não estava esperando. Pelo seguinte, gente, é muito complicado falar sobre esse livro sem entrar em muitos detalhes. Aqui, realmente, por um grande tempo, você acha que é uma coisa e aí vira outra. Mas essas últimas páginas, elas trazem muitas reflexões que vão ficar comigo por muito tempo. E é exatamente porque eu sinto que eu conheço o Piranesi. Eu acho que todo mundo tem um pouco de Piranesi dentro de si. Porque essa história vai falar muito sobre questões de fé. É uma coisa que eu não esperava encontrar aqui, porque a gente vai ver realmente como o Piranesi, ele ama essa casa, ele endeusa essa casa, ele endeusa as estátuas, e ao mesmo tempo a gente também vai ter questões assim mais profundas a respeito, por exemplo, de prisão. Prisão externa, prisão interna, a gente vai entender muito sobre trauma, como que o trauma funciona, como que as pessoas lidam com isso de maneiras diferentes, como às vezes é difícil você sair de um ciclo, de alguma coisa que te faz mal. Pode parecer que não faz sentido nenhum falar isso sobre essa história, mas foi algo que eu tirei daqui, sabe? De que num determinado momento você se pega pensando naquelas coisas da vida que te fazem mal, mas que de alguma forma você continua ligado a elas, e ao mesmo tempo aquelas coisas que fazem bem e que você acaba se afastando. E como é importante que de alguma forma haja um equilíbrio, se é que faz sentido, que você saiba lidar com as coisas ruins e as coisas boas, mesmo que você não saiba, porque você é um ser humano e, né, a gente nunca vai saber lidar com tudo, né? Esse é um livro que ele transmite muitas emoções e muitos sentimentos, principalmente quando a gente descobre o que está acontecendo e como que o próprio Piranesi vai lidar com essas coisas. As páginas finais aqui, elas me pegaram bastante, porque até aquele momento eu tava gostando demais da história, eu achava que ia ser aí uns 5 estrelas, só que eu não sabia se ia ser assim uma leitura que ia se tornar favorita. Exatamente porque existem diversos tipos de leituras favoritas. Como, por exemplo, recentemente eu dei 5 estrelas favoritados para A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que é completamente diferente desse livro. E esse livro também é um 5 estrelas favoritado, porque também mexeu comigo de uma outra forma. Eu amei a escrita da Susanna Clarke.
é muito Laini Taylor, ela vai para uma coisa muito lúdica, muito mágica, quase poética na hora de descrever não só a rotina do Piranesi, mas essa casa, as estátuas. Algo que eu gostei bastante também é que essas estátuas, elas estão muitas vezes relacionadas com a literatura, com personagens que a gente conhece, que se você pensar bem, se você analisar, muitas daquelas estátuas, elas representam histórias que a gente já conhece. E o mais legal aqui pra mim foi realmente ver a jornada do Piranesi e ver como, às vezes, a ignorância é uma bênção, e isso me fez pensar muito em Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que ele passa muito essa mensagem, né, de que às vezes a ignorância, ela é sim uma bênção. E aqui, conforme a gente vai conhecendo mais do Piranesi, a gente vai percebendo que ele ama tanto aquele lugar, ele ama aquelas estátuas, ele ama o outro e ele ama poder ter o simples privilégio de estar ali. Ele se vê muito sortudo, ele se vê privilegiado pela casa, como se a casa tivesse escolhido ele e também acolhido. Ele se vê muito acolhido por essas estátuas. Então é bem interessante você analisar conforme a história vai passando e você vai descobrindo o que está acontecendo por trás, como que vai sendo a mudança no Piranesi, as coisas que de fato vão mudar e as coisas que, querendo ou não, vão permanecer. Este é um livro sobre mudança e, ao mesmo tempo, sobre pertencimento, sobre acolhimento, sobre, querendo ou não, você se ver ali no meio de algo que é extremamente complicado, é extremamente difícil, mas encontrar a sua paz interior no meio do caos. Então essa foi uma leitura maravilhosa, tá? Eu me apaixonei completamente pela narrativa da Susanna Clarke. Eu achei, assim, magnífica. Eu mal posso esperar para ler outras coisas dela. Não acho que este é um livro para todo mundo. Eu entendo quem não gosta desse livro. Eu acho que faz sentido não gostar, porque ele é realmente uma coisa muito lúdica. Ele vai por uma coisa extremamente fantástica num primeiro momento, e depois ele te traz para algo extremamente real. Então causa um grande estranhamento. E a própria linguagem que a Susanna Clarke vai utilizar, ela não é uma linguagem assim super tranquila, ela é um pouco densa, mas eu adorei a forma como ela construiu essa narrativa. Eu gostei muito do Piranesi, porque eu acho ele um personagem muito simples e que ao mesmo tempo ele possui questões muito complexas. E com certeza as entradas finais que a gente vai tendo aqui nos diários do Piranesi, porque querendo ou não, a gente acompanha, né, o Piranesi e os seus diários. Então a gente tá vendo tudo do ponto de vista dele. A gente só tem aí a perspectiva dele. E então a gente tem todos esses diários em que ele vai escrevendo dia após dia o que tá acontecendo, o que ele tem feito, o que ele tá pensando. E quando chega mais pro final e a gente vê ali o que tá acontecendo, quais são as resoluções e tudo mais, é difícil você lidar com os conflitos que ele tá tendo, os dilemas que ele tá tendo, porque de alguma forma ele também reflete muito do que a gente sente, sabe? Essa coisa de muitas vezes a gente se sentir excluído, de não se sentir parte de algo, de ter saudade de uma coisa, e às vezes ter saudade de uma coisa que não era necessariamente a melhor coisa pra gente, mas que de alguma forma fez parte da nossa história, e a gente vai ver isso aqui não só com Piranesi, mas com outros personagens que vão aparecer mais pro final dessa trama. Ela também tem aí uma boa ação, que é uma coisa que eu não tava esperando, né, pra esses últimos capítulos, digamos assim. Mas eu amei o final. Eu acho que ele é um final que ele é quase cíclico, que ele te passa a mensagem que até agora a gente tinha visto e ele apenas confirma isso. Piranesi, ele foi uma experiência pra mim. Ele foi mais do que um livro. Eu sempre falo que existem livros e que, nossa, eu leio muitos, mas que existem aqueles livros, aquelas leituras que transcendem, que viram aí uma experiência. E foi isso que eu tive com Piranesi, sabe? Quando eu terminei, quando eu fechei a última página, e aí eu me vi pensando e refletindo, eu percebi que essa não é uma história assim que eu fechei e acabou.
sabe? Que foi legal, foi interessante, foi intrigante enquanto eu tava lendo. Não, eu sinto que vai ser uma coisa que vez ou outra vai ali tá na minha cabeça. Quando eu menos esperar, eu vou lembrar de uma frase, eu vou lembrar de um ensinamento, eu vou lembrar de tudo que a gente foi aqui vendo junto com o Piranesi e de como ele enxerga esse mundo e essa casa. E também faz com que a gente pare um pouco para refletir sobre a nossa relação com as pessoas, com o mundo, com a casa. Então, eu amei, gente. Eu amei esse livro. Foi um 5 estrelas favoritado. Ainda bem que eu fiz este vlog. Não tem mais o que falar, gente. Só leiam Piranesi. Pode ser que vocês acabem não gostando, mas eu acho que todo mundo tinha que dar uma chance, pelo menos, para essa história, para conhecer um pouco mais deste personagem, para conhecer um pouco mais dessa história, para entender por que tanta gente ama e também para conhecer aí a Susanna Clarke, que eu sei que muita gente não conhece, eu não conhecia e de agora em diante quero ler tudo dela. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de leitura. Se quiserem continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você leu Piranesi, o que você achou, se você tem interesse. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.